Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à terceira parte do Caminhando pelo Provimento 65 do CNJ. Hoje nós iremos falar aí sobre do artigo 5º ao 9º, tá? Para a gente realmente dar sequência nesse projeto aí, um projeto bem bacana, para você conhecer um pouco mais sobre a normativa que regula a uso campeão extrajudicial. Tá? Essencialmente, para você atuar na regularização de imóveis, você precisa conhecer o provimento 65 do CNJ. E nesse projeto, toda terça-feira, encontro marcado aqui comigo às 8 horas, hoje um pouquinho mais tarde do que às 8 das 8 horas mesmo, mas você precisa saber que toda terça-feira nós estamos aqui para esgotar o provimento 65 do CNJ. Tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, ajudo advogados a regularizar imóveis, a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Se você pretende aprender um pouco mais aí sobre a regularização de imóveis, você está no lugar certo, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente de fato aprender esse conteúdo aí, ler artigo por artigo, comentar, trazer conteúdos práticos para que você possa implementar isso na sua advocacia. Beleza? Vamos lá. Se você está chegando nesse vídeo aqui e não assistiu a primeira e nem a segunda parte, eu recomendo que você vá aqui no YouTube ou no Instagram do Prática Extrajudicial e acesse esse conteúdo e assista ele primeiro, que a gente está dando uma sequência aí até o 27º artigo, ok? Então vamos lá. O artigo 5º fala assim pra gente: a ata notarial mencionada no artigo 4º deste provimento será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo, ou a maior parte dele, a quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Tá certo? Aqui o provimento traz para nós alguma normativa específica da ata notarial. Tá? A ata notarial, documento lavrado por tabelião de notas, é obrigatório no procedimento de uso campeão extrajudicial. Ok? E aqui ele traz para nós o seguinte, que essa ata notarial ela deve, tá? Aqui ele traz uma situação imperativa, não é uma faculdade de você escolher qual tabelião que você queira lavrar essa ata notarial. Ele traz para nós uma obrigatoriedade de você lavrar essa ata notarial pelo tabelião de notas do município que estiver localizado o imóvel usucapiendo. Ok? Então você precisa, quando você estiver regularizando o imóvel pela via extrajudicial, essa ata notarial deve ser lavrada no município em que o imóvel estiver localizado. Ou se for uma fazenda, por exemplo, ele traz até a opção disso, ou a maior parte dele. Suponhamos que tem uma fazenda que parte do imóvel está num cartório e parte está em outro. Isso acontece muito. Então, quem vai ser responsável para lavrar essa ata notarial será o tabelião que tiver ali na responsabilidade da maior parte do imóvel, tá? Do município que estiver na maior parte do imóvel. E aqui ele traz até um alerta, mas isso aqui compete aos profissionais de tabelionato de nota. Só que é bom você, advogado, saber também. Inclusive, pessoal, esse provimento, ele traz a normativa referente ao uso campeão extrajudicial, só que não só para o advogado. A normativa é específica para tabeliões de notas que trabalham com a regularização de imóveis através da uso campeão, para advogados que atuam no procedimento extrajudicial e também para engenheiros que conhecem desse procedimento e precisam atuar nisso, tá? E é claro, para os oficiais de registro de imóveis, que é onde processa o pedido de uso campeão. É lá que tramita essa uso campeão, ok? E aqui ele traz um alerta, né, que é referente aos tabelionatos. Cabe ao tabelião de notas alertar os requerentes e as testemunhas que qualquer declaração falsa no referido instrumento vai configurar o crime de falsidade. E em quais casos é possível utilizar testemunhas na uso campeão extrajudicial? Por exemplo, nos vizinhos confinantes. Né? É possível você pedir aos vizinhos que manifestem o seu consentimento no seu pedido de uso campeão, né? Dos confrontantes ali do imóvel do seu cliente, que eles manifestem na ata notarial. Eles podem assinar a ata notarial que vai suprir uma fase lá no registro de imóveis. Ele não vai precisar apresentar uma declaração autônoma e nem pedir para o oficial de registro de imóveis notificar esse confrontante. É claro que a gente está diante de uma situação que precise da declaração dos confinantes, tá? Se não houver necessidade, não tem isso aqui, mas quando houver a necessidade da apresentação dos confinantes, pode ser inclusive na ata notarial, ok? E ele só alerta que se declarar falsamente, que conhece o requerente ou alguma declaração falsa,
poderá configurar o crime de falsidade aí, ok? Parágrafo 1º do artigo 5º do provimento 65 fala o seguinte: o tabelião de notas poderá comparecer pessoalmente ao imóvel usucapiendo para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial. Isso aqui ele traz uma faculdade, né? Ele fala que ele poderá, só que dos procedimentos que eu atuo, todos eles teve que o tabelião participar desse procedimento ativamente indo no imóvel. Seja para tirar fotos, seja para conversar com os confinantes, para saber se eles conhecem o cliente, né, sabe da existência daquele imóvel ali, se todos eles estão de acordo com esse procedimento. Então, de fato, embora o provimento traga uma faculdade, de fato sempre acontece, tá? Essa diligência ativa sempre acontece. Para que ele vá no imóvel, tire fotos, colete ali um áudio gravado, colete uma assinatura de um confinante, tá bom? Então isso sempre acontece. E caso você esteja participando de um procedimento de usucapião e o tabelião não manifeste o interesse em fazer diligências, você requeira isso, tá? A presença dele no imóvel é muito importante, seja ele ou seja o preposto, dependendo da localidade aí, da cidade que você esteja falando, pode ser que o próprio tabelião não vá, ele mande um preposto da serventia. Mas é importante que ele mande alguém lá, porque essa pessoa terá a fé pública, tá? Então tudo aquilo que a pessoa atestar, de fato será considerado como verdadeiro, tá bom? Tem presunção relativa de verdade. Então o fato dele se diligenciar ao imóvel é muito importante para você constatar determinados fatos. E isso vai ser de extrema importância aí para que você possa atuar no procedimento, tá? E possa obter êxito, ok? Parágrafo 2º. Podem constar da ata notarial imagens, documentos, sons gravados, arquivos eletrônicos, além de depoimento das testemunhas, não podendo basear-se apenas em declaração do requerente. Então aqui ele contempla de fato o que eu havia dito, né? Que são situações que criam provas, né? Por exemplo, imagens, documentos, sons gravados, arquivos eletrônicos ou depoimentos de testemunhas, tudo isso torna esse procedimento mais robusto, no qual ele vai se unir de elementos para que você possa apresentar tudo ao registrador de imóveis, tá bom? Então, exija do tabelião essas situações, tá? Essa diligência ativa de ir no imóvel, essas imagens do imóvel, porque de fato, por exemplo, o tabelião quando ele vai no imóvel, aqui na minha cidade nós temos um tabelião aqui que faz isso de forma muito profissional, eles vão ao imóvel, o preposto vai ao imóvel, tiram as fotos do imóvel, e inclusive com as pessoas lá dentro. O que de fato o tabelião vai certificar ali é o dia a dia daquele imóvel, para que o oficial de registro ele tenha elementos para poder de fato decidir aquela situação. Né? Se a pessoa está lá no imóvel há muitos anos e precisa ser constatado isso, nada melhor do que a pessoa constar, inclusive, do procedimento com a foto. Tá? Então, se no seu caso o tabelião não for ativo nesse sentido, peça a ele. Tudo isso é elemento de prova, tá? E veja, essa imagem feita pelo tabelião de notas, ela não está criando partido aí de determinado lado. O tabelião ele é um profissional imparcial. Se ele tirar essa foto, de fato, está constatado que aquela foto, cabendo prova em contrário, é claro, ela alega aquilo que está existente. O tabelião ele não cria valores sobre algo, ele constata fatos. Tá? Um dos atributos aí do tabelião de notas previsto pela Lei 8935, que é a lei dos cartórios, é que o tabelião de notas ele atesta fatos. E um desses fatos é atestado através da ata notarial. E nesse caso do usucapião extrajudicial, ele atesta o fato da existência da posse. Porque o grande objetivo aqui no usucapião é você atestar a posse do seu cliente. Ok? Então exija que o tabelião faça essa situação. Não deixe que essa sua ata notarial ela seja enxuta demais. Tá? Então, o próximo aqui, parágrafo 3º. Finalizada a lavratura da ata notarial, o tabelião deve cientificar o requerente e consignar no ato que a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis. Então, isso aqui, basicamente, pessoal, é para afastar aquela cultura brasileira de achar que escritura pública é
garante propriedade. Escritura pública não garante propriedade, tá? De fato, você já deve ter se deparado com algum cliente que fala assim, não, doutor, lá no meu imóvel a gente tem escritura. O que ele quer dizer quando ele fala tem escritura? Ele quer dizer que o imóvel está regularizado. Ele quer dizer que o imóvel é dele, por exemplo. Só que todos nós sabemos que a escritura pública de nada vale se ela não estiver registrada. Para que se transfira a propriedade no Brasil, é preciso de um título translativo de propriedade registrado no cartório de registro de imóveis. 1225 do Código Civil. Tá? Então, se a escritura pública não transfere propriedade, e nós sabemos dessa cultura, né, que existe no Brasil, esse parágrafo terceiro veio exatamente para dizer sobre isso. Que depois que finalizar a ata notarial, que é um documento robusto, com várias páginas, para o cliente não ter aquele achismo de que aquela ata notarial vale como título de propriedade. Nada mais é do que um ato que foi feito para instruir o procedimento de uso campeão extrajudicial, que vai ser, inclusive, analisado pelo registrador de imóveis, cabendo, inclusive, exigência, se aquele ato não foi feito da maneira correta. Ok? Então, esse parágrafo só serve para atestar isso e afastar qualquer tipo de pensamento ou ideia de que a ata notarial serviria como título de dono ou atestamento de algum fato. Inclusive, a ata notarial só serve para atestar a posse. A grande verdade é essa. Tá? Você vai apresentar todos os documentos ao tabelionato para que ele ateste isso na ata notarial, faça constar que você está no procedimento de uso capião, que de fato o objetivo é que a posse seja alegada, que a posse seja transformada em propriedade. Ok? Então, seguindo aqui, artigo 6º do provimento 65 do CNJ. Para o reconhecimento extrajudicial do uso campeão de unidade autônoma integrante de condomínio edilício, regularmente constituído e com construção averbada, bastará a anuência do síndico do condomínio. Pessoal, esse artigo ele é bastante polêmico, tá? Já tive problemas com ele, inclusive para regularizar imóveis, no sentido de que o registrador de imóveis, nesses casos, ele não vai exigir a anuência do síndico, porque assim, a literalidade do artigo parece que somente serve a anuência do síndico para que você regularize o imóvel pertencente a condomínio edilício. Só que nós sabemos que uma boa parte dos imóveis de condomínio edilício, eles não têm síndico presencialmente no imóvel. Então, de que adianta você pegar a anuência do síndico, sendo que, na verdade, ele nem está lá? A maioria dos síndicos não fica, de fato, no imóvel. Né? Tem ali aquele acesso por câmeras, a pessoa tem controle ali, sabe dos condôminos, mas não sabe exatamente, não está ali no dia a dia. O objetivo da norma seria atestar que, de fato, a pessoa mora lá. Né? E o síndico seria aquela pessoa que conhece a pessoa, vê ele todo dia, saindo e entrando e tudo. Só que, então, eu preciso alertar vocês que essa normativa ela não é aplicada na prática. Tá? Essa normativa aqui não adianta você pegar a anuência do síndico, que o oficial de registro não vai simplesmente se deixar o procedimento seguir. Você vai ter que pegar a anuência ali dos confrontantes. No caso, só se for o condomínio edilício irregular, tá? Condomínio de fato, a gente vai falar mais na frente. Em se tratando de condomínio edilício devidamente constituído, basta você apresentar a matrícula, tá? Com o proprietário ali, você vai ter que notificar o proprietário, demonstrar a notificação do proprietário ou a anuência dele, dependendo da relação jurídica que você tiver, e aí o procedimento vai seguir. Então, alegar que basta a anuência do síndico para que o procedimento siga, isso aqui não vai funcionar. Tá? Já tive conversas com oficiais de registro aí, eles não aceitam apenas a anuência do síndico no procedimento de uso campeão. É preciso apresentar mais elementos, inclusive do proprietário tabular, quando se trata de o condomínio de fato. É o que a gente vai falar agora. Artigo 7º. Na hipótese de unidade de uso capienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direitos constantes da matrícula. Tá? Então, se lá na matrícula contiver o proprietário, direitos de prometentes compradores, todos eles devem assinar anuência ou constarem numa anuência através de uma declaração autônoma. Tá? Então, de fato, vai se exigir isso aqui, mesmo que o condomínio esteja instituído regularmente. Tá? Então, de fato,
nem perca tempo tentando pegar a anuência do síndico para que haja afastamento aí da notificação dos proprietários tabulares. Já tente notificar os proprietários tabulares, tente achar aí o endereço dele, se não tiver, demonstre ao oficial de registro que você não conseguiu, mas essa questão do síndico não vai colar e não dá certo. Já tentei e não deu certo, tá? Artigo 8º. O reconhecimento extrajudicial de usucapião pleiteado por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício comum da posse. Vamos explicar isso aqui. O provimento ele traz para nós a possibilidade de você requerer conjuntamente a outra pessoa, desde que vocês tenham convivido naquele imóvel, o mesmo pedido de usucapião. Então não é porque você, por exemplo, está morando com seu irmão, que você tenha que entrar com 2 usucapião para que haja a propriedade de vocês. Cada um entra com 50% do imóvel, por exemplo. Nada disso. É possível que você pleiteie o mesmo pedido, tá? Desde que vocês tenham a posse conjunta, ou seja, o exercício comum da posse. Tá? E aqui ele não está falando dos casos de acesso possessiones, que no caso é quando você soma a posse, tá? E nem das sucessio possessiones, que no caso é quando você continua a posse de alguém que faleceu. Ele está falando dos casos de exercício comum da posse. Você morou juntamente com a pessoa e aí você pleiteia o usucapião juntamente com ela. Tá bom? No caso, o procedimento, ao final, se ele der certo, vai dar aí que vocês dois são proprietários. Tá bom? Isso aqui são normativas que eles trazem, pessoal, só para exemplificar aquilo que poderia gerar dúvidas. Tá? Grupo de estudos que foram feitos para que se elabore o provimento 65, composto por registradores, tabeliães, advogados, representantes do Ministério Público, levantaram esses questionamentos, no qual é possível que a gente converse sobre eles e esclareça dúvidas, tá? E claro que o meu objetivo aqui com você é exatamente explicar para você determinadas situações para que a gente possa zerar o provimento 65 e você possa compreender um pouco mais sobre como regularizar imóveis sem processo, tá? Através do usucapião, no caso, que é o que a gente está conversando aqui, ok? Então vamos seguindo. Artigo 9º. Hoje a gente vai falar só do artigo 5º ao 9º, tá? A gente chegou aqui no artigo 9º já está quase encerrando, para que a gente possa dar continuidade aí. Ok? Vamos lá. Artigo 9º. O requerimento, juntamente com todos os documentos que instruem, será autuado pelo oficial de registro de imóveis competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Aqui, pessoal, é preciso esclarecer algumas questões. Vamos lá. Primeira coisa é que o requerimento que ele quer dizer aqui é de fato a sua petição inicial, tá? Embora lá em cima do provimento ele fala no artigo 3º, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, é o artigo 4º, que fala do requerimento, né? Que ele será feito aí nos moldes do artigo 319 do CPC, que é de fato uma petição inicial. Então esse requerimento que ele diz, na verdade, é a sua petição inicial. Juntamente com todos os documentos que instruem, será autuado pelo oficial de registro de imóveis competente. Pessoal, essa autuação é de fato um procedimento que acontece dentro dos cartórios. O que é essa autuação? Basicamente é o oficial colher todos esses documentos, ele numera todas as páginas, coloca dentro de uma pasta específica para que aqueles autos sejam instruídos. É claro que cada cartório vai fazer de um jeito, só que dos cartórios que eu tive contato, os mais organizados fazem dessa forma, tá? Para que haja inclusive uma organização de entrada e saída de documentação, ok? Então é feita uma autuação, pega ali uma pastinha, fura todas as páginas, porque ainda não há a previsão dessa usucapião 100% digital, ok? Embora nós temos aí o SAEC, que permite que você envie documentos digitais assinados eletronicamente, não há normativa específica nem do CNJ e nem das corregedorias locais, pelo menos aqui em Goiás eu não tenho conhecimento, não se sabe, se tivesse eu já saberia da corregedoria, não sei se de outros estados tem, se alguém está me assistindo de outro estado, especialmente do Rio Grande do Sul, ali o pessoal do Sul e São Paulo, se houver alguma normativa, podem comentar aqui embaixo, falando algo do tipo. Se aí a corregedoria aceita que os documentos sejam tramitados 100% digital. Inclusive, eu até fiz uma live, vou deixar até aqui no card no YouTube, para quem queira assistir, que é o usucapião extrajudicial digital.
que é a possibilidade de que nós teremos aí, né, no futuro breve, que essa usucapião ela tramite 100% digital, do qual você não tenha que apresentar mais documentos físicos, porque ainda que acontece é os documentos serem físicos, né? Só que gera um questionamento. Pessoal, eu estou aqui no artigo 9º, mas só abrindo um parênteses aqui porque eu percebi algo importante. Embora a gente apresente esse documento físico, esses documentos digitais futuramente, e os documentos antigos? E aquele contrato de promessa de compra e venda que está só o amarelo ali, de tão velho que ele é? Como que vai ser? É preciso que a gente faça uma digitalização, peça o tabelião para assinar digitalmente, para que seja aceito? Como é que vai ser? Então é preciso ter realmente uma normativa para a gente trilhar esse caminho aí de forma mais segura e não deixar esses documentos apenas no físico, né? Porque é um risco até para nós, advogados. Eu mesmo, quando pego o documento de cliente, que é um documento muito antigo, a primeira coisa que eu faço é digitalizar o documento para que eu analise ele 100% digital. Para que eu possa mexer naquele documento somente nos casos que não comportar mais outra situação. E eu precisar apresentar ele no registro de imóveis, né? Então, assim, eu até fiz essa live, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha sobre a usucapião extrajudicial digital, só que ainda os documentos são físicos, tá? Para apresentar no registro de imóveis. Então é preciso que a gente tenha normativas no sentido de que haja essa permissiva para que a gente possa tramitar esse documento 100% digital. Por enquanto, o documento terá que ser apresentado fisicamente, ok? Então aqui o requerimento fala, olha, juntamente com os documentos que o instrui, será autuado pelo registro de imóveis, a autuação que eu acabei de explicar para vocês, que é através de uma pastinha e tudo, coloca ali o nome do requerente e tal. Aqui ele fala o seguinte, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Pessoal, prenotação nada mais é do que a garantia do direito à prioridade naquele registro. Tá? É um número que é gerado, que você tem direito de preferência naquele registro, especialmente direito real. Tá? É a ordem cronológica dos atos dos documentos apresentados no registro de imóveis. Então, essa prenotação é o que garante que você tenha direito de preferência real daqueles imóveis, daquela situação daquele imóvel, garantindo, por exemplo, que se outra pessoa apresentar um documento do mesmo imóvel, você que chegou primeiro leva esse documento. Você vai ter direito de preferência naquele imóvel, tá? Seja em qualquer for, seja compra e venda, seja usucapião, seja inventário, seja o que for, tá? Então aqui ele traz para nós que ele vai prorrogar esses efeitos da prenotação até o acolhimento do registro do pedido. Por que disso? Porque a prenotação ela tem um prazo de vigência especificado pela Lei 6.015, né? Que o máximo que a gente tem é 20 dias. Então, esse prazo de 20 dias, previsto pela Lei 6.015, ele não se aplica ao usucapião. De modo que você poderá apresentar seu pedido de usucapião e assim que o oficial de registro identificar que os elementos ali estão ok, né? Basicamente é aquele juízo de admissibilidade de um recurso, por exemplo, só para fazer uma analogia, e que a petição inicial foi aceita, que não há nenhuma irregularidade a ser sanada ali, pelo menos não de antemão, ele vai prorrogar os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Tá? São duas decisões ao final que a usucapião vai ter, ou acolhendo o pedido ou rejeitando o pedido. Uma decisão de deferimento ou uma decisão de indeferimento. Ok? Então, diante disso, você tem a noção de que uma vez que você leva os documentos ao registrador de imóveis, essa prenotação vai ficar prorrogada e somente voltará a correr esse prazo quando acolher ou rejeitar o pedido. De modo que você não vai ter os efeitos de ter que cumprir em 20 dias. Seria inviável. Ah, Lucas, mas tem um prazo para finalizar o usucapião extrajudicial? Não tem um prazo. Então vai de acordo com a demanda do cartório, vai de acordo com os documentos que você apresentar de forma diligente ao oficial de registro. Por isso que é importante, todos vocês que estão me assistindo aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado, que vocês estudem bem o procedimento, para na hora que chegar lá no oficial de registro, você apresente todos os elementos. Para que não falte nenhum documento, porque isso a usucapião ela vai sair muito mais rápido. Para o oficial de registro não tem que fazer uma ou duas notas devolutivas para você, né? E aí você já sai na frente aí e consegue o registro desse documento de forma muito mais rápida. Ok? Entendido isso aqui? Então bora lá. Parágrafo 1º do artigo 9º do provimento 65 do CNJ.
Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa de seu advogado ou defensor público, por e-mail. Então, pessoal, não é porque o cartório quer conversar com você por e-mail que isso vai acontecer. Tem normativa prevista para isso. E é essa aqui exatamente. Então, todas as conversas, notas de exigência, despachos que são feitos no procedimento de uso campeão, eles são comunicados com o advogado através de e-mail, tá? Tudo que você precisar solicitar ao cartório também, dê preferência para e-mail. Por quê? Você vai ter comprovantes daquilo, né? Fazer ligações, até mensagem de WhatsApp, torna-se um tanto quanto informal, carecendo aí de comprovação. Então, comunicações oficiais referente ao pedido de uso campeão extrajudicial tem que ser por e-mail. Isso está previsto no provimento e é isso que tem que ser feito. Ok? Tanto que, inclusive, alguns cartórios trabalham da seguinte maneira. O advogado manda os documentos por e-mail, manda a solicitação por e-mail, e eles, inclusive, imprimem aquele e-mail e colocam ele juntamente no procedimento, para demonstrar que aquela comunicação foi através do e-mail. Tá? Qualquer irregularidade ou qualquer reclamação que tenha sobre isso, vai estar tudo sendo comprovado através do e-mail, né? Então fica muito melhor tanto para você quanto para o cartório. Você vai ter mais segurança dessa comunicação. E de fato é o que acontece. Ok? Parágrafo 2º do artigo 9º. A desídia do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no artigo 205 da Lei de Registros Públicos, bem como o cancelamento da prenotação. Pessoal, isso aqui é um alerta que o provimento traz aos advogados no sentido de sempre atenderem aos chamados e às exigências e aos despachos do cartório. Tá? Porque havendo desídia, o cartorário poderá entender que o advogado não quer dar seguimento naquele procedimento e ele vai arquivar esse pedido e vai cancelar a prenotação. Isso aqui tem um problema tão grave que eu preciso alertar vocês. Tá? O que é desídia? Desídia é o advogado abandonar a causa. Ele abandonar aquele pedido e não dar uma resposta ao cartório. Tá? E essa desídia, como que se identifica essa desídia? É do juízo, né, do oficial de registro. Então nós não temos aí requisitos objetivos para isso. Se ele entender que ele fez uma nota de exigência, o advogado não cumpriu no tempo hábil, não solicitou mais prazo, ele simplesmente vai arquivar o pedido e vai cancelar a prenotação. E quais que são os efeitos práticos disso? Vamos lá. Vou trazer um pouco de emolumentos aqui para você entender do ponto de vista financeiro. Para prenotar o pedido de uso campeão, nós ainda temos a normativa prevista, né, inclusive por esse provimento, que é da seguinte maneira. Você vai pagar 50% dos emolumentos no início e caso a uso campeão seja deferida, ou seja, ela seja julgada procedente, houve uma decisão definindo ela como procedente, aí sim o seu cliente paga o restante dos 50% daquele registro. Ok? Então os efeitos disso, os práticos, seria o quê? Se o advogado prenotou o pedido, pagou 50% da uso campeão. Só que aí no meio do procedimento ele é desidioso. Acontece uma situação, ele não cumpre e deixa arquivar. Assim que o oficial de registro arquivar o pedido e cancelar os efeitos da prenotação, seu cliente vai perder simplesmente os 50% que ele pagou. Caso ele tenha que desarquivar aquele procedimento e dar continuidade, seu cliente vai ter que pagar os novos 50% para prenotar o título novamente. Então isso aqui é muito grave, tá? É como se você tivesse num processo judicial, apresentasse as custas para pagamento e por algum motivo o juiz arquiva o processo, você vai ter que dizer que vai pagar as custas de novo. Pensa na ira que seu cliente vai ficar se ele tiver que pagar essas custas novamente. Então, assim, isso aqui traz uma situação imperativa para que os advogados sejam diligentes, atendam ao chamado do cartório, procurem dar andamento naquele procedimento, tá? E sempre cumprir o que o cartório está exigindo. Porque, veja bem, a uso campeão extrajudicial é uma situação que traz uma situação um pouco diferente para nós dos processos judiciais. Os processos judiciais, por exemplo, você cadastra ele no Diário Oficial e tudo, você recebe notificações de cada intimação que é feita. Já na uso campeão, isso não acontece. O advogado que atua na regularização de imóveis, ele precisa ter um controle de prazos e de cumprimento muito organizado, porque senão ele realmente vai perder. Ele fica concentrado em prazos processuais, só que nos procedimentos extrajudiciais ele não dá andamento. É preciso ter um controle ativo disso.
para que não haja prejuízo ao seu cliente e não haja, inclusive, o arquivamento e o cancelamento dessa prenotação, porque senão o seu cliente vai ter que pagar novamente esses emolumentos de prenotação. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Nós encerramos aí o artigo 5º ao artigo 9º do provimento 65. Lembrando que na quinta-feira tem 360 da regularização de imóveis. Caso você queira entrar ao vivo comigo, quinta-feira, 8 horas, estarei aqui para bater um papo com você, que queira tirar uma dúvida prática do seu dia a dia da advocacia. E caso não tenha advogados querendo falar comigo ao vivo, vou ler comentários e perguntas de advogados no meu Instagram ou YouTube. Selecionarei algumas perguntas lá que eu acho pertinente, que possa te ajudar na sua advocacia, para a gente bater um papo aí e eu te ajudar a dominar a regularização de imóveis extrajudicial. Ok? Voltaremos então com o Caminhando pelo Provimento 65 do CNJ, os próximos artigos, né? Na terça-feira que vem, no mesmo horário, 8 horas. Tá bom? Para você que ficou comigo até aqui e assistiu o vídeo até o final, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos numa próxima. Valeu, um abraço.